nossa próxima palestra, né, dando continuidade ao terceiro meeting HTM, edição Rio de Janeiro, será sobre peeling químico e gerenciamento da pele. Brevemente, o currículo da nossa palestrante é farmacêutica, bioquímica e industrial, mestre em inovação tecnológica, biofarmacêutica e fundadora, CEO da Debone Manipulação e Dermocosméticos. Seja muito bem-vinda, doutora Janete Gripa. Obrigada. Bom dia a todas. Gostaria de agradecer a presença, né? Bom ver o auditório cheio, né? Agradecer o convite da HTM, da professora Márcia, para poder participar do meeting. Muito honrada com o convite, muito obrigada. Ainda mais para falar de um tema que é a minha paixão, peelings químicos. Realmente, eu trabalho com peelings químicos há mais de 20 anos e eu amo trabalhar com peeling. Realmente, é o que deixa a pele bonita, né? Eu tinha um professor que falava que peeling químico deixa a gente com pele de gente rica, pele que brilha. É isso? Bom, mas para a gente ter esses efeitos realmente de aproveitar tudo que o peeling químico pode nos oferecer, a gente precisa trabalhar com conhecimento. É uma técnica que o investimento é baixo, porém, eu preciso ter conhecimento. São muitos ácidos disponíveis, são muitas possibilidades de combinação com o que a gente já faz em outros procedimentos, né? Mas, bem conduzido, eu posso ter um efeito fantástico. Mal conduzido, eu tenho muitas intercorrências, ou eu fico apenas num efeito Cinderela. Passa um mês, parece que nada foi feito, a pele retorna ao que estava, né? Então, realmente, a gente consegue um resultado muito bom de saúde da pele quando a gente utiliza bem essa ferramenta. Eu posso fazer um botox, posso fazer um preenchimento, mas o que trabalha bem a pele, uniformiza os tons, né? Melhora aqueles cantinhos escuros, o peeling químico é fantástico para isso. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre. As principais queixas que eu tenho estética, eu posso tratar com peelings químicos. Desde poros dilatados, a flacidez, estrias, manchas de hemosiderina, né? Manchas pós-escleroterapia, pós-abdominoplastia, tudo que eu tenho um extravasamento de sangue importante e que eu tenho ali depósito de hemosiderina, eu posso, com um peeling de tioglicólico, ter ótimos resultados. Então, eu posso utilizar peelings químicos para melhorar a estrutura da pele como um todo. Porém, se eu ficar apenas na minha aplicação no consultório ali uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, será que eu vou realmente conseguir uma reestruturação eficiente da pele? Muita gente faz isso. Faz a avaliação do paciente, quer fazer peeling químico? Avalia e no mesmo dia já faz a aplicação. Esse é um erro muito grande. Não preparar a pele do paciente para receber o peeling. Quando eu faço esse preparo, eu aumento o meu resultado no mínimo em 80%. Porque a pele está dessensibilizada, a pele está com turnover acelerado, a pele está realmente preparada para receber aquele agente químico. Então, eu só vou conseguir um resultado realmente efetivo e duradouro se eu fizer o peeling dentro de um procedimento de gerenciamento. Fazendo esse preparo, fazendo um pós-peeling bem conduzido, e hoje a gente tem uma gama de ativos muito grande disponíveis para nos ajudar, até oralmente, né? Para que eu tenha substrato para a formação de colágeno. A gente falou sobre isso no último meet da HTM em São Paulo, né? Tem já no YouTube aí para vocês a palestra de nutricosmético que foi dada lá. Então, para eu alcançar resultados realmente efetivos, eu preciso pensar em melhorar a estrutura da pele. Eu não posso pensar em peeling apenas para remoção do extrato córneo, porque aí eu estou fazendo um efeito Cinderela. Eu retiro aquela epiderme, aquele extrato córneo envelhecido, vai aparecer aquela pele bonita que está embaixo, mas se eu não contribuir realmente para melhorar a estrutura dessa pele, em poucas semanas ela volta ao estágio que ela estava. Então, realmente, eu preciso gerenciar, eu preciso preparar para ter esse resultado efetivo. E a resposta está aqui.
um gerenciamento permanente. A nossa pele, ela tem receptores. Não adianta eu querer, uma vez por semana, colocar o paciente no consultório e passar uma série de produtos ali naquela pele, e só dali uma semana que a pele vai receber novamente nutrientes. A gente tem uma pele como se fosse uma esponja. Diariamente ofertando ativos, eu vou ter uma reestruturação interessante. Quando esse paciente chega dali uma semana, a pele já está outra, porque ela foi tratada ao longo daquele tempo. Então, o gerenciamento é uma etapa que a gente jamais deveria pular. Porém, a maioria dos brasileiros ainda não tem a cultura de fazer o gerenciamento. Só trata a pele doente. Está com acne? Procura o profissional. Está com mancha? Procura o profissional. Ainda não tem o hábito de tratar essa pele para mantê-la bem. Diferente do que a gente já tem na academia. É muito comum a gente ter o paciente falando: quanto tempo vai durar esse tratamento? Eu vou fazer as sessões de pilha, a pele vai ficar bonita, vai durar quanto tempo? Vai durar o tempo que você tratar. A pele é um jardim. Se eu estou ali cultivando, vai estar sempre bonita. Se demitirmos o jardineiro, o que vai acontecer? Erva daninha vai voltar a crescer. Ninguém pergunta para o preparador físico: eu vou malhar, vai ficar tudo em cima, e quando eu parar, vai durar quanto tempo? A gente sabe, a hipertrofia muscular é enquanto tiver estímulo. Mas é incrível como que, nos procedimentos estéticos, a gente sempre tem essa pergunta. Então, a gente precisa colocar para o paciente a cultura de gerenciar permanentemente a pele. Qual que é a melhor anti-age que existe? Qual a melhor forma de eu evitar um envelhecimento precoce da pele? Excelente fotoproteção. De todos os fatores extrínsecos ligados ao envelhecimento, a radiação solar é responsável por 90% do estrago. Então, quer escolher um excelente anti-age? Um ótimo protetor solar com um PPD bom. FPS não é tão importante quando eu estou falando de prevenir o envelhecimento da pele, porque é a radiação UVA que causa os maiores danos. E a maioria dos pacientes não olha isso. Enche a necessaire de muitos anti-ages e a proteção solar tem paciente que até hoje não utiliza diariamente. Então, isso é uma coisa que a gente precisa conscientizar nosso paciente. Porque qual que é a função da melanina na nossa pele? Para que serve a melanina? Proteção, principalmente contra a radiação solar. Tamanho estrago que a radiação ultravioleta faz na nossa pele, que a gente tem uma substância natural para funcionar como filtro solar. Então, eu nunca deveria tratar uma pele, independente do tipo de procedimento. Se eu estou querendo fazer um clareamento, eu nunca deveria clarear uma pele sem antes o paciente estar em uso de um excelente protetor solar com alto PPD. Porque, senão, o que vai acontecer? Que eu faça uma esfoliação. Eu vou clarear essa pele, não vou? Eu vou remover extrato córneo que estava carregado de melanina. Quando eu faço o clareamento, o que vai acontecer? Mais radiação vai penetrar. O que os melanócitos vão entender? Vamos produzir mais melanina. Por isso que tem muito profissional que não consegue tratar mancha, porque ele não pensa nisso. Pelo menos 15 dias antes de iniciar um procedimento de clareamento, o paciente tem que estar em uso de protetor solar com alto PPD. Isso vai prevenir o escurecimento da pele. Tudo que a gente fornece artificialmente para o organismo, ele diminui a produção naturalmente, não é assim? Se eu for tomar anorexígeno para emagrecer, péssima ideia. Quando eu paro de tomar, eu engordo 3 vezes mais. Por quê? Eu estou fornecendo para o meu corpo a substância que informava o estômago que ele está saciado, mesmo que eu não tenha comido nada. Então, eu não tenho fome, eu consigo emagrecer. Porém, quando eu paro de tomar o anorexígeno, o que vai acontecer? O meu organismo também não estava produzindo aquela substância, porque eu já estava dando naturalmente. Então, eu paro de tomar o anorexígeno, eu como muito e continuo com fome. Não é assim? Então, se eu forneço para a minha pele uma proteção solar artificial, que é o protetor solar tópico, a pele vai entender
que eu estou num ambiente com menos radiação, então ela pode produzir menos melanina. Então, a forma mais inteligente de tratar uma mancha é fazer uma proteção artificial eficiente. Naturalmente, veremos em 3, 4 semanas de uso de uma boa proteção solar um clareamento na pele. À medida que as camadas forem renovando, elas vêm mais claras. Os melanócitos, então, têm a finalidade de produzir melanina que vão funcionar como um fio solar natural. E onde eles moram? Onde eles estão na nossa pele? Eu tenho melanócito onde? Na camada basal da epiderme. Eles estão aqui com a finalidade de produzir melanina e mandar para os queratinócitos, para as camadas superiores da epiderme. Porque o objetivo da melanina é proteger principalmente a derme, que é onde estão os vasos sanguíneos e estruturas de sustentação, colágeno, elastina. Então, eu não quero que a radiação ultravioleta chegue lá embaixo para danificar a derme. Quando eu olho numa lâmpada de Wood, um paciente com melasma, e vejo, então, melanina aqui na derme, o que aconteceu nessa pele? Se o melanócito está aqui com dendritos para mandar a melanina apenas para a superfície, se eu olho na lâmpada de Wood e essa mancha é dérmica, quer dizer que essa pele ela sofreu tanta agressão por radiação solar ou por outros tipos, né, de agressão, que o melanócito ele perdeu a noção de sentido. Ele não sabe aonde está a derme e aonde está a epiderme. É salve-se quem puder. Ele começou a formar dendritos também para a derme e mandar melanina para todo lado. Por isso que é tão difícil tratar o melasma dérmico. Não adianta eu pensar em agressão. Não adianta a ligação que eu recebo todo dia lá na Debone. Qual o melhor ácido que você tem para tratar a mancha? Eu quero um bem forte. Quanto mais forte, pior. Porque quanto mais eu agredir a pele, mais melanina se formará. Então, não adianta eu tentar fazer um peeling que vá lá na derme para catar essa melanina, que eu vou ter mais escurecimento. Por isso que é tão difícil tratar um melasma dérmico, porque eu tenho que pensar em reestruturar a pele, em melhorar a saúde, e não em agredir. E a única forma de fazer isso é realmente com bom gerenciamento. Então, respondendo à pergunta lá, né, do PPD que ela nos fez, a gente sabe, a radiação ela vai disparar a formação de novos melanócitos, estimular o MSH, que é um hormônio que a gente fabrica lá na hipófise e que vai, via corrente sanguínea, chegar na pele, nos melanócitos e ativar a maior produção. Eu vou ter aumento de transferência de melanina para queratinócitos, aumento de interleucina. Então, é impossível a gente ter uma pele bonita com exposição solar constante, né? A primeira coisa é a gente se proteger da radiação ultravioleta. E, em relação à radiação ultravioleta, o mais importante é a gente se ater ao raio UVA. Porque o raio UVB ele faz o eritema, ele dá a queimadura. Se eu estou no sol meio-dia, o que vai acontecer? Minha pele vai ficando vermelha, eu vou ter o eritema actínico. Porém, o raio UVB ele não tem grande penetração na pele, ele fica a nível de epiderme. Então, ele não é o responsável pelos maiores estragos. Os maiores estragos são feitos pela radiação UVA. Ela que realmente faz uma ação lá na derme, passa pelos melanócitos e provoca uma pigmentação sem eritema. Eu não fico vermelho. Se eu estiver na praia, eu não vou sentir nada em relação ao UVA imediatamente, eu só sinto o UVB, mas a minha pele vai ficar bronzeada, se eu não estiver usando uma boa proteção solar contra o raio UVA. E o que é o bronzeamento da pele? Nada mais do que um dano. Não existe bronzeamento sem morte celular. A radiação passou através da epiderme, chegou até a derme, que a radiação UVA tem essa capacidade de penetração. Os melanócitos que ficam aqui na camada basal da epiderme entendem que eles têm que produzir mais melanina para proteger essa pele. Então, eu tenho o bronzeamento. As câmeras de bronzeamento artificial, né, que foram proibidas, por que elas foram proibidas? Porque elas eram apenas radiação UVA.
ninguém ficava queimado, ninguém ficava vermelho, né? Não existia radiação UVB, apenas radiação UVA. Então, as pessoas estavam expostas a uma radiação altamente cancerígena, que degrada fibras de colágeno e elastina, por isso, a grande flacidez associada a esse procedimento, né? E um aumento muito grande dos índices de câncer de pele. Então, por isso, houve a proibição. Então, bronzeamento não é sinônimo de pele saudável, muito pelo contrário. É sinônimo de estrago, morte celular. E o FPS do rótulo dos protetores solares, ele menciona apenas, ele está ligado apenas à proteção contra o raio UVB. Então, quando eu compro um protetor solar de FPS 50, quer dizer, ele está me protegendo 50 vezes da radiação que deixa a pele vermelha, que queima, mas não tem nenhuma relação com a proteção contra o raio UVA. Eu tenho que olhar no rótulo do protetor solar o PPD. PPD é a proteção específica contra o raio UVA. Esse raio, então, que chega na derme, que provoca manchas, que provoca degradação de fibras de colágeno e elastina, aumenta a incidência de câncer de pele. Então, é o que a gente deveria muito mais se preocupar, né? Já que o raio UVB eu consigo mensurar imediatamente. O raio UVA eu só vou ver os danos a longo prazo. Pois não? Qual o valor de PPD que eu gostaria? Eu gostaria de um PPD 100. Por quê? O UVB ele ainda tem algum benefício. Ele forma vitamina D. O UVA ele não tem benefício algum. Porém, com a tecnologia que a gente tem hoje, ainda não é possível obter protetores que tenham uma excelente ação contra o raio UVA. Pense só, é um raio que tem uma penetração muito grande na pele. E eu tenho que fazer um produto que seja fino, que não mele a pele, né, que fique sequinho, e que vai diminuir a penetração desse raio. Então, não é uma tarefa fácil. Precisa ter bastante know-how para fazer protetor solar com PPD alto. O que a gente preconiza é que, se você está tratando a pele, se você está fazendo tratamento de mancha, principalmente, um PPD de pelo menos 20. Né? A gente praticamente não usa FPS 20 mais hoje, não é verdade? Então, realmente, um PPD 20 não é excelente. É o mínimo necessário. Mas, infelizmente, nem 5% dos protetores que estão no mercado oferecem PPD superior a 20. Tá? A legislação no Brasil foi alterada em 2014, porém, por interesses, né, econômicos, o que aconteceu? A legislação foi toda podada. Agora, passou a ser exigido que o fabricante faça o teste para determinar o PPD na hora que ele manda o registro para a Anvisa, mas não é obrigado a colocar no rótulo. Isso vai beneficiar quem? O fabricante. Né? O brasileiro continua leigo, sem saber o que é PPD, sem saber a importância disso, e compra um FPS alto achando que ele está se protegendo contra o câncer de pele e contra a mancha, quando, na verdade, não há nenhuma relação. Ficou claro? Existe. Né? Eu falei que nem 5% dos produtos do mercado tem PPD acima de 20. E é relativamente difícil você encontrar eles nos rótulos. Né? Agora, vamos pensar. Qual fabricante vai encher o produto de protetor contra o raio UVA, que são filtros caros, para não colocar isso no rótulo? Né? Então, eu sempre falo nas minhas aulas, se não tem o PPD no rótulo, muito provavelmente a proteção contra o raio UVA é muito baixa. Senão, ele colocaria para divulgar, já que ele já teve que fazer o teste para determinar isso para mandar para a Anvisa. Ele já gastou com o teste, então por que não colocar no rótulo? Ok? Não, isso realmente é geral. Foi a partir de 2007 que começou essa exigência de determinação do PPD. A União Europeia foi o primeiro grupo que determinou isso. Né? Na União Europeia é obrigatório isso vir no rótulo, tá? Mas a obrigatoriedade de que número de fatores, a partir de quanto, isso não existe em lugar nenhum. Então, não quer dizer que os lá de fora são melhores, porque a gente tem que ver o rótulo. O PPD está lá. Eu tenho o fator ali determinado. Né? E tão importante quanto, é fotoestável? Porque quem que reaplica protetor solar?
Aí você pega a pessoa que reaplica, ou ela já tem melasma, né? Por isso que ela está cuidando, e ela vai reaplicar como? Na hora do almoço, no máximo. Se os protetores comuns se degradam no máximo em 2 horas, isso não é suficiente. A pessoa aplica 7 horas da manhã, 9 horas, ela não tem mais proteção e ela segue feliz, com a consciência tranquila o resto do dia. Então, eu brinco que ela está usando protetor solar para a consciência, não é para a pele. Já o protetor solar fotoestável, ele tem uma tecnologia diferente. Ele utiliza filtros que não se degradam em contato com a radiação. Então, eles duram o dia inteiro. Quando você pega um paciente com mancha, que não usa uma proteção boa de PPD e de fotoestabilidade, e você põe na mão dele um bom protetor, em 1 mês a pele dele tem uma diferença que você não acredita. Tá? Então, esse é um ponto importantíssimo. Então, só fechando rapidamente sobre isso. PPD em cruzinhas, mais, quer dizer, a avaliação foi feita apenas in vitro, em equipamentos. Como a avaliação em equipamentos não é precisa, ela recebe cruzinhas e não números. O que quer dizer 1+, PPD mais? Um fator de 2, entre 2 e 4, bem baixinho. Um PPD mais no rótulo, significa um fator entre 4 e 8, também baixo. Né? Mais que 8, a avaliação in vitro não consegue diferenciar. Então, se deu 8,5 ou se deu 20, mais. Ok? Então, essa determinação no rótulo em cruzinha não é o ideal, porque eu só vou poder avaliar que deu acima de 8. Agora, quanto, eu não sei. Então, procure sempre o PPD em números, porque em números quer dizer que foi avaliado em vivo, num N, em voluntários, e quando eu for aplicar na minha pele, eu vou reproduzir exatamente o que foi feito no teste. Ok? Proteção solar em pó compacto. Ela vai, no máximo, acrescentar na proteção, porque ali eu tenho apenas filtros físicos. A proteção física é uma proteção de reflexão. Muito difícil eu conseguir cobrir a pele inteira, vocês concordam? Eu vou ter partículas, pontos onde a radiação bate e reflete. Então, eu brinco que o pó compacto tampa o sol com a peneira. Aonde tiver a partícula física, ele reflete, o resto penetra. Então, só use o pó compacto para complementar, mas nunca ele isoladamente. Ok? Bom, então, eu tenho que avaliar o protetor com PPD em números, né? Fotoestabilidade, vai estar escrito lá no rótulo, se ele é fotoestável ou não. Não sendo fotoestável, reaplique a cada 2 horas, isso é importante. Tem protetores no mercado com um PPD alto, porém não são fotoestáveis. Então, tem que ter a reaplicação a cada 2 horas. Observar a questão de toxicidade, né? Não ter parabenos, não ter óleo mineral. Por quê? Eu estou fazendo procedimentos que estão retirando a função de barreira da pele, como é o caso do peeling químico. Então, tudo que você aplica vai ter uma grande penetração. Então, a nossa importância ali como profissional de saúde para avaliar essa questão para o paciente. Não ser comedogênico, porque ninguém quer ficar com cara de pão de açúcar. Se eu passar um protetor que fica brilhando, melando, eu não vou dar continuidade. Né? Então, precisa ser um toque seco. E a última coisa que eu deveria observar é o FPS. Geralmente, o que nosso paciente faz? Ele olha o FPS e, se é sequinho, o resto ele não tem a mínima ideia do que seja. Né? Então, daí você pode levar essas informações para ele. Então, muito mais do que pensar na técnica que você vai utilizar, você tem que pensar em preparar essa pele do paciente para receber esses agentes químicos e tem que pensar no pós-peeling também. Isso que vai determinar o sucesso do seu resultado, não simplesmente a escolha do ácido que você vai fazer. Aqui tem um exemplo de um procedimento onde a gente fez o gerenciamento da pele por 15 dias. Então, a paciente utilizou proteção solar com alto PPD e utilizou um clareador com ácidos à noite, com alfa-hidroxiácidos, inibidores de tirosinase, para preparar a pele para receber o peeling. Quando o paciente chega, depois de 15 dias desse preparo, a pele dele já está tão melhor que ele já chega numa felicidade intensa. Né? E aí, o que a gente fez aqui? Uma sessão de mandélico com ácido fítico e aplicamos na sequência o ácido pirúvico. Então, a gente fez uma melhora muito grande de estrutura da pele com uma sessão.
Claro que eu não vou fazer peeling de uma sessão, né? Eu não quero efeito Cinderela. Os peelings são sequenciais. Eu preciso fazer 3, 4, 5 sessões. Mas se já na primeira sessão eu tenho um resultado interessante, o paciente já gosta muito mais de mim, né? É isso que a gente busca hoje. Então, eu preciso fazer essa roda girar. Eu preciso gerenciar a pele, preparando para receber o ácido, fazer o meu procedimento de peeling, fazer um pós-peeling imediato, porque a pele está sem função de barreira, então eu preciso orientá-la. Não use maquiagem pesada, base. Isso vai cair tudo lá na derme, isso vai comprometer o resultado que eu estou querendo. Então, fatores de crescimento, por exemplo, são excelentes para uso nesses primeiros dias, né? E depois ela volta a preparar a pele para a segunda sessão. Então, eu não estou fazendo tratamento de peeling ali, uma vez a cada 15 dias. Eu estou todos os dias tratando essa pele, ofertando ativos para que ela possa receber e ter sempre receptores disponíveis para se ligar. Então, por isso, eu vou ter um resultado muito melhor. O gerenciamento, ele não tem o objetivo de afinar extrato córneo. Muita gente fala, não, eu faço um procedimento, um pré-peeling imediato ali antes de aplicar o ácido. O objetivo do gerenciamento é muito mais que isso. Não é só reduzir extrato córneo para ter maior penetração do ácido. Então, eu não devo substituir, né, esse gerenciamento por um procedimento imediato, porque eu vou ter como vantagens desse preparo reduzir toda a cascata de formação da melanina. Então, quando eu fizer essa esfoliação do peeling, vai aparecer uma pele muito mais clara, muito mais bonita, que eu já venho preparando há 15 dias atrás. Eu vou estimular o turnover, a renovação da pele. Ela já vai estar muito mais acelerada. Então, a recuperação da pele pós-peeling vai ser outra. Vou fazer uma penetração do ácido de maneira mais uniforme, porque o nosso extrato córneo de testa, bochecha, queixo é muito diferente. Quando eu uniformizo isso, eu tenho uma penetração maior e mais uniforme do ácido. Aqui foi feito uma esfoliação e aplicação do peeling de ácido glicólico. Então, muito cuidado com a utilização de ácido junto com esfoliações físicas, né? Eu tenho a dificuldade de mensurar a penetração. E são procedimentos complementares? São, mas nunca utilizar junto. Você pode fazer numa semana, esfoliação, e na outra, agente químico. Eu vou ter um clareamento muito maior depois do procedimento. Eu vou ter uma estimativa da reação da pele do paciente. Se ele já está fazendo uso de um produto com ácido mandélico a 10% por 15 dias, e ele chega e o queixo já está descamando, a pele está muito sensível, eu tenho a oportunidade de mudar o peeling que eu ia utilizar. Vou passar para um mais suave, porque essa pele é mais sensível do que eu esperava. Eu vou, então, melhorar a estrutura da pele, possibilitando resultados realmente de tratamento, né? E vou dessensibilizar. Isso aqui é bem interessante. Quando a gente começa a utilizar um ácido, o que acontece? A pele sensibiliza mais. Depois de algumas semanas, normaliza. O paciente fala, minha pele acostumou com ácido. Não acostumou. Se tivesse acostumado, não fazia efeito, né? A pele dessensibilizou. Aí a gente está no melhor ponto, onde eu consigo fazer um peeling com concentrações altas de ácido e ele sequer tem uma descamação extrema. Então, eu consigo tratar sem sensibilização. E o que eu vou usar para preparar a pele? Pelo amor de Deus, não vou usar hidroquinona, ácido retinóico e corticoide, né? Aquela tríade infernal que a gente vê muito profissional utilizando. Isso é péssimo para a pele, né? E ainda coloca um filtro solar que não tem uma proteção eficiente do UVA. Por isso que a gente tem tanto rebote de tratamento de manchas. A hidroquinona, ela já foi proibida no Japão, já foi proibida na União Europeia. A gente sabe que ela dá muito efeito de sensibilização, mas essa nem é a minha maior preocupação. A gente sabe, dá escurecimento, dá formação de pontos brancos, mas tem muitos estudos mostrando que ela pode causar dano ao DNA, inibir a apoptose de células em mutação. Então, aumentar as chances de câncer de pele. E, sim, acontece acúmulo no corpo através de absorção sistêmica. Então, hoje está muito mais fácil a gente tratar o paciente que usa hidroquinona, porque não é raro,
né? A gente pegar pacientes que têm 10, 20 anos que estão em uso de hidroquinona e falar com ele, a pior coisa que você está fazendo para a sua pele. A gente vê que, com 6 meses de uso de hidroquinona, as invaginações derme e epiderme ficam mais lineares, a gente vê estreitamento de epiderme, então piora muito a saúde da pele. E, quando para de usar, volta bem pior do que estava, né? Corticoide, que também está aqui nessa tríade. Pior coisa que a gente pode fazer quando a gente quer melhorar a estrutura de uma pele, né? Corticoide faz atrofia, tem ação catabólica. Eu não quero isso. Por que eles utilizam como clareador? Porque ele vai inibir todas as células, inclusive os melanócitos. Só que, quando para de usar, é o estouro da boiada. O melanócito vai repor tudo que ele não conseguiu fazer enquanto o corticoide estava agindo. Então, hoje a gente tem ativos bem interessantes para utilizar. Alfa-hidroxiácidos, o mandélico é fantástico para esse gerenciamento. Inibidores de tirosinase inteligentes, como ácido cógico, ácido fítico. E a gente tem muitos despigmentantes que atuam dentro da cascata de formação da melanina em vários pontos. Eu posso ter um clareador que atue em praticamente todos os pontos da cascata. Então, eu vou ter uma ação parecida com a hidroquinona, sem estar atrapalhando a estrutura dessa pele, a saúde dessa pele. Posso utilizar antioxidantes tópicos e orais, né? Então, hoje, é possível a gente fazer um preparo muito mais inteligente. Esse aqui é um esquema de propósito de gerenciamento. O que o paciente faz? Ele utiliza um sabonete, pode ser um sabonete de ácido glicólico, que é bem bacana, né, para todo tipo de pele. Um tônico hidratante, porque a pele vai ficar mais ressecada durante o uso, né, dos peelings. E uma proteção solar fotoestável com um bom PPD de pelo menos 20. Pela manhã ele aplica isso, à noite, sabonete tônico e o reestruturador, que a gente falou do preparo. Alfa-hidroxiácido com inibidor de tirosinase, né, com inibidores ali dentro da cascata de formação da melanina. Ele faz o uso disso por 15 dias. Vem e eu faço a aplicação do peeling. Fiz a aplicação do peeling e a pele está sem função de barreira. Então, ele vai suspender o uso do ácido e vai passar para o fator de crescimento, que vai estimular a renovação dessa pele, a saúde dessa pele, como a gente nunca viu antes. Nas últimas 2 décadas, o maior avanço da cosmetologia, sem sombra de dúvida, foi o desenvolvimento por biotecnologia dos fatores de crescimento. Então, aqui a gente não está falando simplesmente de um pós-peeling ou de um hidratante. A gente está falando de um ponto muito importante para o resultado do seu peeling. Por 1 semana, então, ele faz esse pós-peeling imediato. A partir da 2ª semana, a pele já está recuperada. Ele pode voltar a utilizar os ácidos para preparar para a 2ª sessão. Então, você faz sessões sempre quinzenais e o paciente está diariamente tratando. Aí você vê aquele resultado de peeling que a gente comentou. Então, eu faço aqui, depois do gerenciamento, a etapa do consultório. Eu vou escolher o ácido que eu estou buscando, então, lembrando que seguir protocolo nunca é uma boa, porque eu preciso avaliar que a profundidade do meu ácido ela vai variar com uma série de fatores. Se foi feito o preparo, a pele vai estar mais fina, eu vou conseguir uma penetração melhor e mais eficiente do meu ácido. Como eu limpei essa pele, tem gente que passa álcool, acetona, eu vou fazer buracos na pele, vou ter penetração muito irregular. O tipo de pele do paciente, se eu estou tratando estria, é no bumbum ou na axila, ou no busto, eu vou ter a mesma camada de extrato córneo, né? Então, isso eu tenho que estar avaliando ali. O tempo que o ácido vai ficar em contato com a pele, o pH, né, são fatores importantes. Hoje, a gente não quer mais esse tipo de peeling. Antes, a gente não tinha recurso, então o que era utilizado eram os ácidos cáusticos, como o ATA, o ácido cloracético. O objetivo era queimar a pele. E isso, hoje, a gente sabe que é um tiro no pé. Principalmente porque leva a muita hiperpigmentação pós-inflamatória. Eu posso, inclusive, formar manchas num paciente que não tinha. Então, hoje, a gente trabalha com ácidos mais metabólicos, mais inteligentes, como esses aqui. O mandélico, excelente para tratamento de manchas, porque, no caso de manchas, ácidos suaves são mais interessantes. O salicílico, que é o de escolha para acne, auxilia muito a regularizar a oleosidade da pele.
O pirúvico, que é o mais preenchedor deles, então, para poros dilatados é fantástico, para rejuvenescimento é fantástico. O retinóico, o tioglicólico, que é o de escolha para remoção de hemosiderina, então eu tenho que avaliar se essa mancha é melânica ou é de hemosiderina para eu escolher qual ácido adequado. Essa classificação do Dr. Mark é bem interessante, então eu tenho peelings metabólicos, cáusticos e tóxicos. A gente quer hoje ficar aqui, ó, melhorar a estrutura das células, modificando ou estimulando-as. E aí todos esses ácidos que eu comentei são ácidos metabólicos. Ácido cáustico, como ATA, a gente evita muito utilizar. Tóxico, como o fenol, que estão, infelizmente, ressuscitando os mortos, né? O fenol devia ter ficado enterrado lá na década de 70, agora está virando moda como se fosse uma novidade. Mas muitas intercorrências, e eu sou bem contra a utilização dele. Então, é isso aqui que a gente está querendo? Arrancar a pele com a pá? Ter uma ação cáustica? Hoje, pilha é muito mais inteligente que isso, né? A gente tem recursos para realmente trabalhar efetivamente. Posso usar peeling para tratar mancha? Sim, é dos melhores recursos que tem, mas com inteligência. Não é fazendo descamação extrema, é gerenciando muito bem em casa o pré e o pós-peeling. E, no consultório, eu vou utilizar o peeling suave para ele acelerar a renovação da pele e mostrar aquela pele bonita que eu estou preparando. Peeling 3 dias seguidos para tratar a mancha. Eu tenho frost, depois de uma semana, descama, parece que melhora, e depois de um mês, fica pior do que estava. Então, a gente precisa pensar, faz sentido essas propostas que chegam para a gente? Né? No caso de mancha, menos é mais. Nunca vou ter resultado imediato para tratamento de hipercromia. Eu tenho que pensar que tudo que agride aumenta a produção de melanina. Finalizando, então, o gerenciamento, agora eu tenho a etapa do pós, onde muita coisa está acontecendo. Coagulação, formação de novo epitélio, de novos vasos sanguíneos. Então, nessa hora, eu preciso de uma excelente fotoproteção, porque a pele vai estar mais clara, com menos proteção solar natural. Então, eu preciso ter uma boa proteção solar. Usar despigmentantes modernos, não deixar que essa pele fique seca. E fatores de crescimento são muito interessantes aqui nessa hora. Os fatores de crescimento, então, eles são obtidos por biotecnologia. Hoje a gente ainda não tem como sintetizar peptídeos em laboratório, são estruturas muito complexas. Mas bactérias, como a Escherichia coli, podem receber fragmentos de DNA humano, onde elas vão começar a produzir exatamente peptídeos idênticos aos nossos. Então, a vantagem do uso de fatores de crescimento é que praticamente intercorrência zero. Eu posso usar em lesão aberta, porque são substâncias que eu tenho no meu organismo. Desde que o veículo, né, esteja adequado para isso, eu posso usar até em lesão aberta. E os fatores de crescimento foram, então, nanossomados, com a vantagem que eu vou ter uma liberação gradual o dia inteiro. Tudo que eu utilizo que é nanossomado vai me dar liberação prolongada do cosmético. Isso é uma vantagem muito grande, porque o paciente hoje não quer usar 3 vezes ao dia. Quem é que tem tempo para isso? Né? Então, se eu tenho uma liberação sustentada ao longo de 8, 12 horas, eu vou ter sempre receptores para receber esses ativos e ter uma ação muito melhor do meu cosmético. Vou passar rapidinho algumas fotos de resultados com fator de crescimento. Aqui foi um peeling de fenol, onde a paciente tinha removido, aqui, cutucado as casquinhas, né? E aí, com o uso por 1 semana de fator de crescimento, olha o que aconteceu. A gente tinha aqui essa lesão querendo ficar hipertrófica e, olha, nada. É muito bom. O fator de crescimento salva nas intercorrências. Rinoplastia, que é muito comum, infecção de septo, cicatrização difícil, com uso por 6 dias de fator de crescimento. Olha que excelente a cicatrização. Úlcera varicosa, que já acompanhou, é isso mesmo. 3 anos e você não consegue tratar. Olha esse resultado com 14 dias de uso de fator de crescimento. Que fantástico. Então, eu posso utilizar até em lesão aberta. Aí a gente faz um spray, como se fosse um Dersane, né, com o fator de crescimento. Que aí o paciente aplica ali e o resultado é muito bom. Então, o fator de crescimento não é simplesmente hidratante. Não é só o pós-peeling, né? É regenerar. Tudo que regenera traz muito colágeno. Com isso,
Fitzpatrick fez estudos e ele observou um aumento de formação de colágeno de 37% com o uso de fatores de crescimento. Isso é muito bacana. Aumento de espessura de epiderme de 27%. Então, eu também uso fatores de crescimento com o objetivo anti-age. Aqui a gente vendo, depois de 3 meses e 6 meses, melhoras em linhas de expressão. Então, o uso de fatores de crescimento, na minha opinião, foi o grande avanço que a gente teve na cosmetologia nas últimas 2 décadas. Não vivo mais sem fatores de crescimento. Imagina isso num pós-peeling. Vai agregar muito no seu resultado. Se der um frouxezinho, se der alguma intercorrência, ele trata, você não precisa entrar com nada extra. É muito bacana a gente já ter ali no gerenciamento. Tem os derivados de fatores de crescimento clareadores, como o TGP2. Observe aqui a melhora dessa manchinha com 2 semanas de uso. Posso usar em fototipos altos, sem problema algum. A gente tem esse produto lá, o Dermatrate, que ele associa o derivado de fatores de crescimento com nanossomos de vitamina C, com depantenol e outros ativos que eu posso utilizar, então, sem medo de ser feliz, né? Região mais quente, porque não vai sensibilizar, não tem ácido. Posso utilizar em mucosa, axila, virilha, para fazer clareamento dessas regiões também, que eu não vou entrar com ácido, né? Então, é uma boa opção para mostrar que hoje não só de ácidos vivem os clareamentos, claro. Então, os fatores de crescimento, existem vários tipos. A gente fala de uma maneira geral, de uma classe muito grande. Existem os fatores que são mais cicatrizantes, os que são mais preenchedores, os que têm ação clareadora, e existem os que atuam no cabelo. Então, o que a gente faz na hora de desenvolver um produto? Associa os fatores de crescimento de acordo com o resultado que eu estou buscando. Aqui um exemplo do que a gente criou lá, que é o fator de crescimento com Ages. Nós associamos o fator de crescimento clareador com o preenchedor e com o cicatrizante. Então, é tudo o que eu quero para o gerenciamento do peeling, né? Fazer esse tratamento ali na finalização do meu procedimento. Para estrias também, fator de crescimento é fantástico, fazer efeito de preenchimento e de cicatrização da injúria que você está tratando lá, está fazendo lá no seu consultório, né? Então, a gente também tem produtos com essa finalidade para o paciente estar fazendo gerenciamento em casa durante o tratamento de estrias. Então, aqui a gente fechou a nossa roda. A gente fez um gerenciamento, preparando a pele para receber o peeling, fazendo o procedimento em consultório e fazendo o pós-peeling. Com isso, eu vou ter um resultado efetivamente muito maior. A sugestão que eu sempre dou para os profissionais é: embute esse kit de gerenciamento no seu tratamento, fornece isso para o seu paciente. Isso vai agregar um resultado muito bom no seu tratamento. Isso vai agregar valor ao seu procedimento, porque ele já pensa, opa, por mais que saiba que está embutido, o brasileiro gosta de ganhar alguma coisa, né? Então, você já fornece o produto que ele vai usar, o protetor, o fator de crescimento, isso vai agregar em resultado, isso vai evitar intercorrência e vai te dar a segurança de você saber o que ele está usando. Isso é muito, muito importante, né? Então, potencializa muito o seu resultado e a gente vai ter isso aqui, reestruturação diária da pele, ok? Aqui o protetor que a gente faz lá é um protetor de PPD 28. Ele tem fotoestabilidade com duração de 12 horas, tem com opção de cor, para quem gosta. Tem um catálogo que eu passei para vocês aí na última página, tem um kit de gerenciamento da pele, né, na página 11, no final da página 11, que é interessante, né, para a gente poder agregar, né, quem não tiver pego, tem mais ali. Então, você pode colocar isso no tratamento para você conseguir fazer um peeling com segurança e com mais calma, né? Bom, quem quiser saber mais, a nossa página do Facebook tem cursos que eu ministro, né? Quem for a BH, faça-nos uma visita, a gente está lá na Savassi, vai ser um prazer recebê-los. Sim, ele é toque seco, a gente convence o consumidor pelo toque. Ele não sabe o que é o PPD, mas o toque convence. Ok? Muito obrigada pela atenção, gente.